Olá pessoal, se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você anda muito preocupado com relação ao volume de reservas que seu estabelecimento está tendo hoje. Ou pelo contrário, você simplesmente está querendo profissionalizar um pouco mais o seu negócio e, consequentemente, ter mais reservas. Entendo muito bem esse problema aí. E é com base nisso que eu, John Lima, aqui da Foco Tecnologia e Marketing, vou te mostrar como é que o Combo Plus da Foco Tecnologia pode estar te ajudando a ganhar mais produtividade, profissionalizar o seu negócio e automatizar diversos processos internos aí que acredito que hoje você faça de forma manual. E além disso, para você que já utiliza algum tipo de tecnologia e queira estar melhorando a qualidade tecnológica do seu estabelecimento, é sobre isso que a gente vai falar aqui também, ok? Primeiro ponto, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o site aqui da Foco. Lembrando que a Foco hoje, para você que não possui nenhuma solução de site, a gente disponibiliza um site gratuito aí para o seu estabelecimento, tá? É um site que você consegue estar personalizando com todas as suas informações, todos os seus conteúdos, criando páginas personalizadas, e o melhor, é tudo feito pela gente. E para você que já tem um site também, não tem problema algum. O nosso motor de reservas ele é totalmente possível, de forma que você consiga estar integrando no site que você já possua hoje. Então vamos falar de três coisas importantes aqui sobre como a gente pode estar ajudando o seu estabelecimento, nossa solução de site gratuito, motor de reservas e o nosso Channel Manager, que é o gestor de canais aí para você poder estar conseguindo ter uma melhor gestão das suas reservas e do inventário de acomodações do seu estabelecimento. Então bora lá. Primeiro ponto aqui é um site teste aqui da Foco. Antes de entrarmos no mérito do motor de reservas, conseguimos ver que você pode ter um Quem Somos, temos um programa de cashback, que é esse programa de fidelidade, lembrando que ele já é um módulo integrado do nosso próprio motor de reservas, então aqui ele está configurado como 15%. Se eu fizer uma reserva de R$ 1.000, basicamente eu vou pagar para o seu estabelecimento normalmente esses R$ 1.000, no entanto eu vou ter 15%, R$ 150, para utilizar como crédito, como um desconto para uma próxima reserva. É uma forma que você tem de poder me fidelizar enquanto cliente seu, já que eu tenho um benefício, né, para poder voltar a reservar contigo, bem como eu posso trazer novos clientes também, já que esse benefício eu posso estar cedendo para algum amigo ou familiar, de modo que ele gere esse cupom de desconto na área do cliente, enquanto eu, hóspede que fiz uma reserva, e consiga estar aplicando em uma próxima reserva. E você consegue puxar todos os dados, puxar todos os relatórios pertinentes, né, a esse programa de fidelidade. Além disso, temos uma área de pacotes. Essa área de pacotes também é um módulo do motor de reservas já integrado no nosso site. Então, vocês vão ver que a solução de site e motor da Foco são extremamente bem integradas, tá? E nesse quesito aqui, eu consigo ter pacotes promocionais. Lembrando, hoje o hoteleiro, o pousadeiro está muito acostumado no conceito de pacote de ter simplesmente um fechado para check-in, um fechado para check-out, mínimo de dias e casando tudo isso em um período oportuno, né, para poder estar vendendo aquele pacote fechado. E calma que no nosso também é possível. No entanto, você consegue criar uma página vinculada a essa configuração, de modo que você consiga destacar no seu site, no seu motor de reservas, para poder tornar um pouco mais comercial esse produto que você quer divulgar para os seus clientes finais. Então aqui, por exemplo, tem um de carnaval, onde ele está me atribuindo 10% de desconto. Eu tenho aqui o título, né, o período, uma breve descrição, um cronômetro de quanto tempo falta para poder acontecer, e aqui no final também eu tenho uma parte de e como é que funciona a forma de parcelamento. Clicando em reservar agora, o próprio sistema aqui ele já me traz, né, todas as informações a respeito desse pacote. Aqui eu tenho o horário de check-in e check-out, tenho acesso à central de reservas, número para contato, atendimento via WhatsApp, caso você queira integrar diretamente no nosso site o seu número do WhatsApp, lembrando que a integração é gratuita, e eu também consigo estar acessando aqui a área do cliente. Além disso, eu tenho aqui uma descrição a respeito desse pacote e no final eu tenho uma oferta. Posso ter inclusive várias ofertas com várias categorias de quarto para poder promover esse meu produto, né, que é esse meu pacote de carnaval, podendo atribuir um desconto ou não a respeito de cada oferta dessa. Até maravilha. E qual é a vantagem para você? A vantagem é que você pode pegar essa mesma página, divulgar no seu Instagram, no seu Facebook, pode fazer impulsionamento no Google Ads ou no Facebook Ads, para poder trazer mais acessos e, consequentemente, mais vendas para quem está interessado nesse produto teu aqui que você está comercializando. Voltando para a tela inicial, nós temos aqui também o Web Check Online, onde eu consigo preencher com o número da reserva ou e-mail da reserva, tendo acesso a FNRH para poder preencher todos os dados necessários e no dia do check-in você, enquanto hoteleiro, consegue ter acesso a essas informações. Tenho aqui a categoria dos quartos e ainda tem uma coisa interessante. Além de eu ter aqui uma breve descrição, fotos, o que está incluso em cada quarto desse, quando eu clico em mais detalhes, eu tenho acesso a mais informações
E a cada categoria de quarto, eu meio que tenho um motorzinho de reservas também associado a essa cada categoria. Então, supondo que eu me interessei muito por esse quarto aqui, e queira fazer uma pesquisa para saber se esse quarto ele tem disponibilidade. Então, eu já tenho um motor exclusivo para essa categoria, que é a Suite Premium, que eu consigo estar fazendo essa pesquisa. E detalhe, isso vocês vão perceber no nosso motor de reservas lá em cima, mas a gente já consegue trazer quais dias eu tenho disponibilidade para esse quarto, qual o menor valor da diária por dia e quais as restrições que eu tenho também para, caso eu queira estar reservando esse quarto aqui, que é o caso aqui, ó. Consigo ver aqui, ó, menor diária do dia, 14 e dia 15, 250. Agora, dia de sexta a sábado, eu estou vendo que eu tenho uma restrição de no mínimo 2 noites. Então, até isso eu consigo ter acesso antes mesmo de fazer uma pesquisa, para poder visar a experiência do seu cliente final, que é meio chato, né? Você ficar pesquisando períodos que, no final das contas, você vai acabar não encontrando nenhuma disponibilidade de quarto. E descendo um pouco mais aqui, a gente tem a galeria de fotos, que vocês conseguem, inclusive, subcategorizar por estrutura, né? Fica um negócio muito bem organizado aí para quem não conhece nada a respeito do seu estabelecimento. Descendo um pouco mais, eu consigo ter a galeria de vídeos aqui também e consigo ter uma área de depoimentos, ou seja, o seu cliente final, ele consegue fazer um depoimento no seu site e através do nosso sistema você consegue habilitar os melhores depoimentos para aparecer em destaque diretamente aí no seu site. Bem como eu tenho uma área de notícias que vocês podem trabalhar como blog para poder melhor indexar organicamente o seu site nas páginas do Google. Assim como eu tenho também essa parte aqui, que é um mapa de localização, dados para contato, redes sociais, tem um botãozinho de WhatsApp para poder melhorar a integração, né? E a comunicatividade com o seu estabelecimento. E aqui em cima nós temos o nosso buscador, que é o motor de reservas. Aqui no buscador, eu já consigo observar quais dias eu tenho disponíveis para poder pesquisar, já consigo ver qual o menor valor da minha diária por dia e já consigo, inclusive, ver se alguma dessas diárias ela tem algum tipo de restrição, para até facilitar a pesquisa, né, de quem está interessado no seu produto. Vamos escolher aqui do dia 14 até o dia 17, para 2 adultos. Se eu tiver cupom promocional, consigo estar aplicando, pesquisar. Se vocês observarem, quando você utiliza o site da Foco com o nosso motor de reservas, as nossas soluções elas são muito bem integradas. Então, nesse caso, ele nem mudou de página, ele carregou todos os dados em uma mesma página. Ele não abre a nova aba trazendo um novo resultado em uma nova página, não. Ele carrega tudo em uma página só, até para poder facilitar todo o processo de compra, visando a experiência do seu cliente final. Então, aqui, ó, eu tenho escolha suas acomodações, tenho todas as categorias, tenho alguns gatilhos de vendas, por exemplo, então aqui eu tenho, restam apenas 2 unidades, logo ele já consegue me apresentar aqui que se eu não comprar eu vou perder essa oportunidade. Aqui para uma mesma categoria de quarto eu consigo ter mais de um tipo de tarifa. Sobre aquele programa de fidelidade que eu comentei com vocês lá no início, o próprio sistema ele já apresenta aqui para mim também, ó, reserve e receba R$ 152,10 de volta. Então, no programa de cashback, eu consigo estar utilizando isso aqui como um gatilho mental para poder ajudar na conversão dessa venda. Adicionei no carrinho, subi o carrinho de compra aqui para mim, e olha que interessante. Como é tudo totalmente integrado, o site e motor de reservas da Foco, quando eu volto para a tela inicial, o carrinho ele continua fixo aqui para mim. E além disso, quando eu clico em finalizar, ele retoma todo o processo de compra dessa reserva. Só um detalhe importante que eu vou mostrar aqui em outro modelo de site nosso, que é o nosso modelo de site modelo 1, caso vocês queiram estar consultando e testando posteriormente, eu consigo observar o seguinte também, que é um outro detalhe muito importante. Eu vou fazer uma pesquisa aqui do dia 14 até o dia 17. Pronto. Pesquisar. E aqui eu consigo observar um detalhe muito importante. Dá para vocês habilitarem esse comparativo de preços. Nesse comparativo de preços, como é que funciona? Como a ideia é que vocês tenham um gestor de canais diretamente com a Foco Tecnologia e Marketing, nesse caso, para o período que eu pesquisei, eu consigo trazer o menor valor do seu site comparado com o seu próprio menor valor nos canais conectados, como o Booking, Expedia, Decolar e diversos outros. Então, aquele cliente que te encontrou na Book.com e que é muito recorrente de te procurar diretamente para poder saber se você tem um preço mais em conta, através de um site, de um motor de reservas, você já consegue trazer todo esse fluxo diretamente para o seu site já para poder responder essas principais perguntas, sem tomar tempo, inclusive, do seu operacional aí respondendo mensagens de WhatsApp com perguntas corriqueiras que já poderiam ser basicamente respondidas diretamente pelo seu próprio site. Mas voltando aqui para o modelo 1, eu tenho aqui a área de opcionais,
Então, durante o processo de compra de uma hospedagem, eu consigo vender outros itens, como um pacote de lua de mel, uma noite romântica, um ingresso, um passeio. Fica tudo ao seu critério. Clique em adicionar. E aqui eu estou dando seguimento ao processo de compra. Essa parte aqui, pessoal, é o que a gente chama de recuperação de carrinho, tá? Isso aqui é muito bacana, mas lembrando que é um passo opcional. Se por algum motivo você queira ter a possibilidade de que o cliente que não converteu, né, não comprou pelo seu site, ele tem a oportunidade de conseguir reservar aqui, e se por algum motivo ele desistir dessa compra na tela final e você queira dar a oportunidade de ele poder voltar para essa compra e finalizar, esse recuperação de carrinho ele funciona exatamente para isso. Então, a partir do momento que eu, João, preenchi e avancei, se eu simplesmente desistir nessa tela aqui, o sistema ele entende que eu abandonei o carrinho e depois ele automaticamente me manda um e-mail para o e-mail que eu preenchi com todo o carrinho montado pedindo simplesmente para eu poder finalizar essa reserva. E aqui nós temos as formas de pagamento. Cartão de crédito, Pix, posso ter depósito bancário também, ou pagamento diretamente na recepção. No cartão de crédito, se você hoje utiliza algum adquirente, como a Rede, a Cielo ou a Stone, a nossa empresa ela consegue estar integrando gratuitamente. Não somente esses, mas assim como outros adquirentes do mercado também. E o que isso vai mudar na sua vida? Que o seu cliente final, ele já consegue, através do seu site, através do seu motor, já fazer uma compra totalmente online via cartão de crédito, já pagando na hora, e a compra dando como aprovada, ela já cai no seu sistema como compra paga. Tudo automatizado. E lembrando, se você cobrar simplesmente um valor parcial, John, cobra 50% no ato da reserva, os outros 50% eu cobro só no check-in ou no check-out. Não tem problema algum. Isso você consegue configurar na sua política de pagamento e o sistema ele segue exatamente essa regra aí na hora de fazer a própria cobrança direto pelo sistema. E um outro detalhe importante, que nesse Li Aceito Termos e Condições, basicamente aqui eu tenho acesso a todas as suas políticas. O nosso ele está bem resumido, está bem sucinto, mas no seu caso a ideia é que você coloque algo bem completo, explicando como é que funciona tudo, até para não ter nenhum tipo de problema ou transtorno com o seu hóspede no dia do check-in. Bacana? E um outro detalhe importante é que quando eu finalizo essa reserva, o próprio sistema ele manda um e-mail, tanto para mim quanto para vocês. Para mim, enquanto cliente final, para vocês, enquanto hoteleiro, enquanto pousadeiro. Então, eu recebo um e-mail com todas as informações a respeito da minha reserva e, em anexo, eu tenho um voucher com todos os dados da minha reserva. Tudo bem completo, bem sucinto, prático, até para você ter algo até mais organizado e profissionalizado aí no seu estabelecimento, para você que não utiliza nenhum tipo de tecnologia. E só um detalhe importante, voltando para o site inicial aqui, que nesse campo aqui eu tenho uma área de minha conta. Então, ó, vou fazer o login aqui enquanto cliente final. Aqui é minha conta de hóspede. Todo hóspede, quando faz uma reserva com vocês, deixa eu acessar minha conta aqui novamente. Ó. Todo hóspede, quando ele faz uma reserva com vocês, os dados já são utilizados para poder, basicamente, criar uma conta, né, de cliente final para ele. E com essa conta eu consigo, pelo seu site, acessar e ter acesso a todo o histórico de reservas aqui do seu estabelecimento. Ó. Então, eu tenho todas as minhas reservas. Quando eu clico aqui, eu consigo ter acesso a como é que foi essa reserva, qual o check-in, o check-out, etc. Tudo bem completinho. E lembra que eu comentei com você sobre o programa de fidelidade? Então, aqui eu consigo saber quantos créditos eu tenho liberados, quantos créditos eu tenho a liberar, créditos utilizados e créditos expirados. Supondo que eu queira utilizar meu crédito aqui para poder utilizar como desconto já para uma próxima reserva. Eu clico aqui em gerar cupom, escolho o valor que eu tenho interesse e quando eu clico em resgatar, o próprio sistema ele vai gerar um cupom de desconto para poder estar utilizando no estabelecimento. E além disso, aqui eu tenho o extrato de cupons, né, que foram utilizados, de créditos e tudo mais, para eu ter um controle completo a respeito disso. E isso é muito bacana, principalmente para aqueles hóspedes que são recorrentes aí no seu estabelecimento e etc., que você sempre vai mantendo esse vínculo, né, essa fidelização desse cliente final. E tem uma outra coisa que é muito interessante para vocês, que é o seguinte, aqui a gente já vai partir para a nossa integração com a RD Station. O nosso sistema, ele tem integração diretamente com a própria RD Station. A RD Station é uma ferramenta, uma das maiores ferramentas de marketing digital hoje do mercado, e na RD Station, para você que trabalha com toda essa parte de marketing, ou queira trabalhar com marketing um pouco mais profissionalizado, na integração da RD Station, que é a integração gratuita aqui da nossa empresa, tá? Você consegue, por exemplo, o João, eu consigo entender aqui como é que está toda essa parte do meu estabelecimento com relação a todo o processo de compra. Então, eu consigo entender as minhas principais conversões, os valores dessas conversões, até para eu ter uma noção de quais períodos estão sendo mais comprados, qual é o meu ticket médio de reservas e tudo mais. Consigo acompanhar tudo isso pela RD Station.
Então, só para vocês terem uma noção aqui, por exemplo, ó, eu consigo entender que aqui, ó, converteu no evento, finalização de compra. Então, houve uma conversão, a pessoa finalizou a compra, né? Essa conversão ela resultou em uma venda de R$ 952,20. Mas supondo que por algum motivo eu acessei o seu site, inseri tudo no carrinho, mas desisti, abandonei o carrinho na parte de finalização de compra. Então, esses dados você consegue estar coletando aqui pela RD Station também, que foi o teste que eu fiz agora, carrinho de compras abandonado. E eu consigo entender quais os principais períodos que os meus clientes estão abandonando o carrinho, não estão finalizando, até para entender mais a fundo o principal problema, de modo que eu procure uma estratégia com o intuito de poder sanar esse principal problema aí, de modo que eu pare de perder vendas, entenda por que eu estou perdendo e quais são os principais períodos. E aqui onde tem os exibir detalhes, eu consigo entender, ó, quantidade de itens, ID da conversão, qual foi o e-mail da pessoa, e ainda tem outro detalhe. Como eu coleto esses dados aqui, eu tenho até a possibilidade de poder mandar um e-mail ou entrar em contato, entendendo por que ele abandonou o carrinho, por que não finalizou a compra e tentando converter essa possível venda. E além disso, agora a gente vai partir para a nossa extranet. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando do site, do motor de reservas e também dessa integração com a RD Station para poder te ajudar a balizar melhor essa parte aí de entender como é que está todo esse processo de compra. E a extranet é o sistema da Foco, onde vocês conseguem estar basicamente dando manutenção em tudo. No seu site, no seu motor e no seu Channel Manager também, que é o mérito que a gente vai entrar aqui agora. Mas o primeiro ponto é o seguinte: João, para onde é que vão as minhas reservas? Caso você não tenha um PMS, que é um sistema de gestão de propriedade, a gente tem aqui também um painel, ele é simples e sucinto, porém, ele te atende muito bem no que tange a parte de visualização das suas reservas. Então, aqui eu tenho reservas, minhas reservas, vou pegar aqui os últimos 60 dias, e aqui ele está me informando todas as reservas que meu estabelecimento teve, independentemente do canal. E agora a gente vai até entrar no mérito do próprio Channel Manager. O gestor de canais, basicamente, para quem não tem conhecimento, é aquela ferramenta que ela vai possibilitar com que o seu motor ele conecte com a sua conta da Book.com, da Expedia e de diversos outros canais para você poder ter tudo sincronizado. E como é que funciona? Se eu tenho 10 apartamentos, eu tenho duas opções sem um Channel Manager. Se um Channel, eu tenho a opção de colocar, por exemplo, 3 na Booking, 3 na Expedia, 4 no motor, pronto, fecharam os 10. Porém, eu vou estar limitando muitas minhas vendas em cada canal desse. Por quê? Vão chegar dias que a Booking vai estar vendendo muito, mas a Booking só não vende mais porque a outra quantidade de apartamentos está alocada em outros canais. Ou eu posso colocar 10 em todos, mas eu acabo assumindo um risco muito grande de overbooking, de vender além do que eu possa comportar nesse meio tempo, já que eu tenho todos os canais disponíveis em mais de um canal de venda ao mesmo tempo. Até aí tranquilo. Com o Channel Manager, não. Com o Channel Manager, você vai ter tudo isso sincronizado. Então, se eu tenho 10 quartos, eu vou colocar os 10 quartos em todos os canais. E se eu vender um quarto em qualquer um desses canais, o nosso channel ele sincroniza, reduzindo esse mesmo um quarto em todos os canais de vendas. E fora que todas as suas reservas, independentemente do canal, ela vai cair em um sistema só, que é o sistema da Foco. E se você tiver um PMS, essas informações a gente manda para o seu PMS, que é um sistema de gestão da sua propriedade. Então, nesse caso aqui, canal é para poder me acusar de onde é que veio essa venda. Ela veio do motor, veio do venda manual, que eu vou mostrar como é que funciona, que são reservas geradas diretamente pelo sistema. Nesse caso aqui, você teria também a própria Book.com, Expedia, Decolar e diversos outros canais de vendas, tá? E você ainda teria, inclusive, um canal corporativo, que lá, voltando para a parte do site do motor de reservas, assim como eu tenho acesso à parte de minha conta, que eu tenho acesso à área do cliente, eu também tenho acesso aqui a uma conta corporativa, onde é totalmente possível criar um usuário e uma senha, por exemplo, para uma empresa, para uma agência ou para uma pessoa que é um guia turístico, de modo que ele consiga estar revendendo a minha hospedagem pelo meu próprio motor de reservas, com tarifas diferenciadas e comissionamentos, e tudo isso eu consigo gerenciar direto pelo sistema. E aqui nessa tela de visualização de reservas, eu consigo estar visualizando o voucher, consigo reenviar o voucher por e-mail, pelo WhatsApp, consigo ter um painel de ocorrências sobre tudo que aconteceu de alteração dessas reservas, históricos de pagamentos parciais e, inclusive, editar dados a respeito dessa reserva. E, além disso, eu consigo vir aqui onde tem reserva manual e eu consigo gerar uma reserva diretamente pelo próprio sistema da Foco. Então, aqui eu consigo, supondo que tenha sido uma reserva no alquim, no balcão. Consigo definir marcadores, que são totalmente personalizados. Vou escolher aqui, quero uma reserva do dia 15 até o dia 20. Categoria do quarto standard, pesquisar. Detalhe importante,
Se eu não tiver disponibilidade, o próprio sistema ele já me acusa aqui o risco de overbooking. Só que tem muitos hotéis e pousadas que eles têm sempre um quarto backup, que eles forçam até um overbooking de propósito para poder vender esse quarto. Então aqui você tem a possibilidade de poder forçar esse overbooking em uma reserva feita diretamente pelo próprio sistema. E ainda tem outro detalhe, se vocês quiserem fazer até algum tipo de negociação durante o processo de venda, aqui vocês conseguem estar alterando o valor da diária. Essa alteração ela é única e exclusiva para essa venda aqui. Bem como você também consegue fazer, um exemplo, John, eu quero dar 10% de desconto em todas as diárias. Tipo de variação eu posso botar negativa, boto percentual, aqui eu boto 10, né? No caso eu vou dar 10% de desconto em todas as diárias, o sistema já traz tudo calculado. Prático, rápido e eficaz. Adicionei no carrinho. Aqui eu consigo inserir o meu e-mail. Se em algum momento eu já fiz alguma reserva com o próprio hotel, a própria pousada, aqui ele já me dá a possibilidade de preencher com o e-mail e trazer todos os dados relacionados. Sobre o sistema de cashback, se eu tiver créditos, já consigo até utilizar esses créditos aqui também para poder pagar a minha reserva, ok? E aqui eu tenho toda a parte de status dessa reserva. E ainda tem um detalhe, aqui eu tenho um status que é o orçamento. Então eu posso botar como pago, em análise, reservado, pagamento parcial, e qualquer um desses status, ele vai reduzir a disponibilidade desse quarto. Mas se eu colocar o status orçamento, ele vai apenas orçar, ele não vai reduzir a disponibilidade. Então, aqui é uma forma de você poder formalizar todas essas informações, esse orçamento, mandando diretamente para o e-mail do hóspede ou pelo WhatsApp, e isso fica até de forma mais organizada e mais profissional aí no seu estabelecimento. Boto aqui cartão de crédito, cama casal, posso botar uma deadline aqui, vou botar até o dia 15, confirmar o orçamento, e se vocês perceberem, eu posso ter mensagens pré-configuradas, posso até redigir em cima de um texto já pré-configurado, né, que são templates de mensagens aqui, de e-mails, ok? E aqui eu tenho meu orçamento. E quando eu clico em finalizar orçamento, ele basicamente já manda por e-mail, e uma vez que foi enviado por e-mail, ele também me dá a possibilidade de mandar pelo WhatsApp. Subindo um pouco mais, aqui eu já tenho outra área muito importante, que é a parte de orçamentos. Então, assim como eu consigo ver todas as reservas, eu também consigo visualizar todos os orçamentos. E aqui eu consigo acompanhar a data que foi enviado, hora, minuto, segundo, status do orçamento, consigo até reenviar um orçamento, e supondo que o hóspede ele decidiu fechar. Para você não ter todo um retrabalho de gerar uma reserva em cima dos mesmos dados, você consegue pegar uma reserva já existente, e aqui no campo status, eu consigo pegar o status que está como orçamento e botar para qualquer outro desses status aqui. E tendo disponibilidade, o próprio sistema ele já permite transformar o que era um orçamento em uma reserva. Forma rápida, prática, bem objetiva. Além disso, a gente tem aqui o campo de tarifas. Muito importante, muito interessante. Eu tenho um campo calendário. Nesse campo calendário, basicamente, eu, John, consigo ter todo um controle de tarifas e disponibilidades do meu estabelecimento. Até aí, tranquilo. Só que lembra que o Channel ele também conecta com os canais de vendas, como Booking, Expedia, Decolar.com, por exemplo. Então, tudo que eu altero nesse calendário, essas alterações elas refletem nesses canais. Vou fazer uma alteração simples aqui, por exemplo. Só entendendo a estrutura. Minha categoria Standard, e dentro da categoria Standard, eu tenho aqui a tarifa Standard e Standard sem café. Quando eu altero qualquer coisa aqui nesse calendário, eu vou alterar o valor aqui do dia 18, vou botar para R$500. Pronto. Ele já sobe um modal, né, um pop-upzinho aqui, me informando que essa alteração ela vai ser feita na Book.com, que é o único canal que eu tenho conectado, e no motor de reservas. Na Booking, ele tem mais esse 25% para poder informar que todo e qualquer valor que eu lançar para o meu motor de reservas, que é esse painel aqui, eu vou lançar 25% mais caro na Book.com. Então, supondo que para o meu motor, através do meu site, eu queria lançar o valor de R$100. Se eu lançar como 100, ele vai lançar como 100 no motor de reservas, porém na Book ele vai lançar como 125. Até para você ter, né, essa margem de variação de precificação para poder trabalhar da melhor forma as suas estratégias de venda. Clique em atualizar. Se vocês já observarem, ele atualizou no motor e atualizou também na Book.com e em qualquer outro canal que estivesse conectado aqui. A gente também tem uma outra tela aqui que é o Múltiplos Envios. No Múltiplos Envios, basicamente, vocês conseguem estar fazendo alterações em lote. Então, aqui eu consigo, por exemplo, pegar do dia 20 até o dia 31,
essa alteração eu quero fazer somente nos dias de segunda, terça, quarta e quinta, lancei um período. Mas eu quero fazer uma alteração também em janeiro, do dia 17 até o dia 31. Só que eu quero mexer somente nos dias de sexta, sábado e domingo, lancei outro período. E aqui eu apenas preencho o que eu quero alterar. E aqui são as minhas tarifas, né? Caso eu queira fazer algum tipo de alteração. Então, supondo que eu queira alterar apenas o preço de um Pax. Vou colocar aqui que esse um Pax ele vai me custar R$ 350. E o próprio sistema, né, que eu já posso deixar isso pré-configurado, para ele já recalcular em cima do valor de um Pax o valor do segundo e do terceiro Pax. Mas ainda assim eu posso alterar manualmente o valor de cada Pax desse aqui, ó. Necessariamente eu não preciso deixar engessado. Eu vou informar também que a criança ela custa o valor de R$ 200. Pronto. Simplesmente eu chego aqui em enviar e o próprio sistema ele já está transmitindo essa alteração para a Booking para o motor. E vocês podem observar que a alteração ela é bem rápida. Já alterou no motor, já alterou na Booking nos 2 períodos que eu selecionei aqui. E posso fazer quantas transmissões eu achar interessante. Além disso, eu tenho aqui também que é o Rate Shopper. O Rate Shopper ele é basicamente uma ferramenta onde você consegue montar uma cesta competitiva para poder fazer comparativo de dados e ter como um BI para te ajudar nas suas tomadas de decisão. Então, o primeiro ponto é que aqui eu tenho um gráfico, que é um gráfico em linha. Então, aqui ele me mostra a flutuação das tarifas dos seus concorrentes nessa cesta competitiva e como você está nesse meio, e você consegue também ter acesso à diária média de cada estabelecimento desse no período de 30 dias. Então, aqui eu tenho todos os meus concorrentes. Quando eu coloco o cursor em cima de um concorrente específico, ele destaca a linha desse concorrente. Ó. Se eu clicar no concorrente, ele oculta, né, dessa cesta competitiva. Então, dá para vocês colocarem o estabelecimento de vocês versus até 10 concorrentes. E aqui eu tenho um outro gráfico que, para mim, esse aqui é o mais interessante de todos. Só para entendermos aqui a legenda de cores, na cor verde é o mais barato. Tá? Primeiro lugar, o mais barato. Então, dessa cesta competitiva, eu consigo observar que o Hotel Pirâmide ele tem a tarifa mais em conta aqui. Tanto até que ele está na cor verde em basicamente todos os dias. O que ele está fazendo para poder ter esse melhor preço? Quando eu clico na diária dele, eu consigo saber como é que ele está precificando. Se ele cobra café da manhã, se ele tem café da manhã, se ele cobra taxa, se a tarifa é reembolsável ou não reembolsável. Então, tudo isso te ajuda a ter um norte para saber como é que você pode concorrer acirradamente com esse concorrente aqui e com diversos outros concorrentes. Além disso, se vocês observarem, algumas diárias elas têm algumas setinhas apontando para cima ou para baixo, que é para poder acusar que teve alguma variação de valor dessas tarifas aqui. Então, vamos pegar essa aqui do dia 28, do Hotel Sky Gramado, que tem uma setinha verde apontando para cima. Eu consigo ver que a diária dele era de 732, porém ele teve uma variação de mais 100%, indo para 1.464. Então você consegue até acompanhar se os seus concorrentes estão aumentando ou diminuindo o valor das suas tarifas. E temos esse outro também aqui para poder finalizar, que esse outro aqui é para poder informar como é que está o seu posicionamento quando comparado com os seus concorrentes. E eu tenho esse outro aqui que é de disponibilidade. Isso aqui é muito interessante. A gente tem um primeiro gráfico aqui que ele apresenta, né, em barra, basicamente a quantidade de acomodações total, né, somado aos seus concorrentes, com você mesmo, e etc. E tem essa outra aqui que ela é um pouco mais clean, que nessa aqui ela já informa especificamente quantas acomodações cada concorrente seu tem disponíveis para serem vendidas. Então aqui eu consigo ter uma noção, né, de quantas acomodações cada concorrente tem, se ele tem alguma acomodação disponível para ser vendida ou não, até para me ajudar a tomar uma decisão bem estratégica quanto à parte de precificação. E avançando um pouco mais, a gente tem aqui a parte de marketing. Não vou entrar nesses menus aqui não, até para não poder prolongar muito o vídeo, mas na parte de marketing aqui é onde vocês conseguem estar criando as suas promoções, as suas campanhas. Como a nossa empresa ela tem uma integração muito bacana com a própria Book.com, as próprias promoções da Book.com você consegue lançar diretamente pelo nosso sistema, bem como vocês conseguem criar as promoções do seu motor de reservas, então promoção de last minute, promoção free night, desconto por dia de ocupação. Então, quanto mais diárias eu vou colocando, nesse caso eu posso estar ganhando um desconto maior em cada diária dessa, ou dando uma diária gratuita. Aí vai da estratégia comercial de cada um de vocês. Além disso, eu tenho aqui a parte de cupons promocionais, banners, né, que são as imagens para poder alterar. Tenho essa área de e-mails automáticos para você poder trabalhar bem o relacionamento com o seu cliente. Então, nesse caso aqui, eu tenho de pré-estado. Por exemplo, eu, John, posso definir que 2 dias antes do check-in,
o meu sistema ele vai mandar um e-mail automático com um determinado template de e-mail, dando boas-vindas, passando algumas orientações e etc. A mesma coisa de pós-estada, que eu posso definir que um dia após o checkout, ele vai mandar um e-mail automático com alguns agradecimentos e eu posso mandar com um link direcionado para algum formulário de avaliação para poder ter um feedback do cliente de como é que foi o período de estadia dele. E assim por diante, eu tenho de aniversário, pré-aniversário e o de pós-reserva. Além disso, eu tenho aqui mensagens, avaliações. Então, até as avaliações da Book.com vocês conseguem estar gerenciando diretamente pelo sistema da Foco, bem como a parte de depoimentos, que são os depoimentos feitos pelo seu site, que aí você consegue colocar os principais em destaque no seu site também. E tem o Fale Conosco, né? Caso você tenha um botãozinho Fale Conosco lá no sistema, você consegue estar visualizando por aqui. Bem como a gente tem um campo de oportunidades. Lá na Book.com você tem um campo de melhore sua performance. Na Foco, você também tem essa área da Book.com por conta da integração, bem como você tem um da Foco, coisas que vocês poderiam estar utilizando da Foco Tecnologia, mas não estão utilizando. Então, pessoal, a grosso modo seria basicamente isso, tá? Vocês conseguiram observar que de forma resumida e bem sucinta a gente consegue estar ajudando vocês em muita coisa aí, desde a parte do site, que é o seu portal, que é o seu cartão de visita, né? Onde você vai conseguir automatizar as suas vendas sem que o seu cliente ele precise estar entrando em contato com a sua recepção para saber se tem piscina, se tem área de lazer, se tem disponibilidade de determinado quarto, caso tenha, qual o valor, que muitas vezes ele acaba nem fechando. E imagine também aquele cliente que vai te parar de madrugada para poder te perguntar e você não tem nenhum funcionário nesse horário para poder responder. Então, nesse quesito aí, somente com o simples fato de ter um site, trazendo todas essas informações, de ter um motor para poder automatizar todo o processo de reserva diretamente das reservas diretas com vocês aí, e além de ter um channel para poder conectar, né, e ter tudo sincronizado na ferramenta só, isso por si só ele já te entrega muita produtividade. Lembrando que tempo é dinheiro, então quanto mais tempo vocês perdem executando processos manuais do dia a dia, vocês estão perdendo dinheiro. E o hoteleiro não tem tempo para poder perder dinheiro, ele tem que ter tempo para poder pensar em novas estratégias de como é que ele pode estar melhorando a sua conversão aí. Sejam elas através dos seus canais de vendas, né? Como as OTAs, agências, operadoras, enfim, bem como através também do seu site e motor de explicar como é que o nosso PMS Plus pode estar te ajudando a ter todo um controle operacional mais saudável do seu estabelecimento. Vamos lá? Bom, primeiro ponto é o seguinte, para você que já é cliente foco, o sistema ele continua sendo o mesmo. A diferença é que vai ser liberado um menu na nossa extranet, que é o Plus, que é para te dar acesso ao nosso PMS. E se você, que ainda não é cliente nosso, não tem o nosso site, não tem o nosso motor, o nosso Channel Manager, você pode procurar um dos nossos consultores para poder conhecer um pouco mais, inclusive ter acesso ao nosso Plus através de todo esse sistema, de todo esse ecossistema e uma tecnologia única. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem aqui o campo do mapa. No mapa, fazendo até uma leitura clara a respeito desse próprio mapa aqui, a gente consegue ver que ele é categorizado, né? Então, ele é separado por categoria de quarto. Além disso, eu consigo saber meu percentual de ocupação por dia e quantas acomodações eu tenho ocupadas nesse dia. E, além disso, eu consigo saber também quantos quartos eu tenho disponíveis por categoria de quarto. E aqui até para a gente poder entender a legenda de cores, tá? Que já são os quartos físicos mesmo. Então, nesse caso, até para a gente poder entender a legenda de cores, a cor, no caso azul, ela me representa quem é que está pendente de efetuar o check-in. A cor verde é quem já teve o check-in efetuado. A cor cinza, a gente tem uma pontinha aqui, tá? Mas a reserva na cor cinza seria quem já teve o check-out efetuado. Essa laranja aqui, ela está acusando que aqui é um bloqueio de quarto. E aí vocês podem estar bloqueando um quarto por N motivos, tá? E a partir de um bloqueio, você inclusive consegue estar gerando uma reserva. Para não correr o risco, né, de tirar o bloqueio, gerar uma reserva nesse período, só que nesse meio tempo alguém pode estar reservando em qualquer um dos seus canais de vendas. Além disso, a gente também tem um bloqueio de quarto de manutenção, então se quebrar um ar-condicionado ou algo que vem inviabilizar a hospedagem nesse quarto, você consegue lançar um bloqueio de manutenção e esse quarto ele vai ficar bloqueado até que o problema seja sanado. E claro, dá para você definir o título da manutenção e inclusive uma descrição detalhando um pouco mais a respeito. Um outro detalhe importante é com relação a esses alertas aqui que vocês estão vendo, que são as bolinhas vermelhas e laranjas. As bolinhas vermelhas é para poder acusar que essa reserva ela tem um saldo devedor. Então, antes do hóspede fazer o check-in, ou durante o período de estadia, ou durante a fase de check-out, você consegue saber qual o saldo devedor que esse hóspede tem que estar realizando a devida quitação antes mesmo de vocês realizarem as devidas ações.
E fora que aqui a gente também tem a bolinha laranja. É um alerta acusando que essa reserva ela tem algum comentário ou observação que deve ser observado, né, durante o período de estadia ou durante a fase de check-out ou check-in com relação a essa reserva aqui. Clicando na reserva do próprio José, que ele ainda não teve o check-in efetuado, eu consigo observar que eu tenho dados da reserva, consigo ter o valor total dessa reserva aqui, o total pago e o saldo a receber. Então, até para você que já tem um motor de reservas, tem um channel manager e que você cobra um valor parcial no ato da reserva e o restante do valor no ato do check-in, esses valores eles já vêm calculados aqui para sua equipe já saber qual o valor devido que precisa ser cobrado durante a fase do check-in ou do check-out. E aqui eu tenho quem é o responsável pela compra, quem é o hóspede ou quem são os hóspedes. Tem um botão de fracionar, que eu tenho a opção de pegar essa reserva e dizer que o próprio José, do dia 1 até o dia 3, ele vai ficar no quarto 1, e do dia 4 até o dia 7, ele vai ficar no quarto 5. Então, eu consigo fracionar essa reserva e ter todo o rastreio dela. Além disso, eu consigo fazer comentários, consigo realocar, que é mudar de quarto, consigo remover do mapa e deixar de stand-by, assim como tem essa do William Silva, tá? Lembrando que dá para vocês terem até uma alocação automática ou manual no nosso sistema. A automática, nesse caso, o próprio sistema ele já pega a reserva e já aloca em algum quarto. A manual não, a manual ela fica em stand-by, onde tem essa área que é reservas não alocadas, e a sua própria recepção pode estar alocando manualmente cada uma delas. E continuando, na própria reserva do José, eu tenho a opção de editar dados da reserva e tenho a opção de ver todos os dados da reserva, todos os dados, que aqui nesse caso eu consigo acessar todo o voucher completo de tudo pertinente a essa reserva aqui. Além disso, eu tenho esses atalhos aqui laterais, eu consigo estar lançando bloqueio de quarto, consigo lançar manutenção e consigo também ter acesso a todas as partes de contas PDV. Lembrando, o Júlio César que já teve o check-in efetuado, a gente consegue perceber que, após o check-in, o próprio sistema ele já libera a parte de fazer check-out e o botão de contas. Então, no ato de fazer o check-in, o sistema automaticamente ele já cria uma conta para essa reserva para fazer toda a parte de lançamento de consumo ou de produtos e ou de serviços. Vamos pegar essa reserva aqui do Edu e vamos até simular o check-in. Então, ó, cliquei em check-in. O próprio sistema aqui ele está me informando ó, que eu estou fazendo o check-in após o período correto, ou após a data, ou após o horário correto. Eu posso tanto fazer o early check-in gratuito, não cobrar nada, assim como eu posso estar cobrando um valor a respeito desse atraso, né, uma penalidade. E lembrando que eu posso tanto definir o valor absoluto a ser cobrado, ou eu posso definir um percentual que vai ser calculado com base no valor total da reserva. Ou posso definir também um valor manualmente. Vou colocar aqui o valor de R$20. Eu tenho os dados da reserva, consigo visualizar FNRH, caso ele tenha preenchido no web check-in, e aqui eu tenho um campo de efetuar check-in. Pronto, ele me confirma os dados, confirmar check-in, check-in feito com sucesso. Voltando para o mapa, eu já consigo observar que a própria reserva do Edu, que ela estava na cor azul, ela já consta na cor verde, quer dizer que o Edu ele já está hospedado. Ainda tem mais um outro detalhe importante. Supondo que vocês queiram fazer alguma reserva diretamente no balcão, aqui vocês têm acesso à reserva manual, que aqui te possibilita de modo que você consiga gerar uma reserva diretamente pelo próprio sistema. Então aqui, ó, supondo que tenha sido no walk-in, né, direto no balcão, posso ter marcadores para utilizar como filtro, né, posteriormente, caso assim eu ache interessante. Vamos pegar aqui a data do check-in, o dia do check-in, dia do check-out, categoria de quarto, vou pegar o luxo, pesquisar, e aqui ele já está me informando quais quartos eu tenho disponíveis. E lembrando que nesse caso aqui, deixa eu só pegar um outro período, que esse aqui é um período teste, logo ele não está trazendo nenhum valor de diário. Pronto, aqui, ó, bacana. A ideia era só mostrar para vocês esse alerta aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte, se por algum motivo na hora de fazer a reserva eu não tiver disponibilidade em determinados quartos, aqui ele traz um alerta de overbooking. Mas alguns hoteleiros e pousadeiros, eles têm um quarto de sobra, né, um quarto backup, que caso precisem, muitas das vezes eles acabam reservando. Então, nesse caso aqui, o próprio sistema ele te dá a possibilidade também de forçar um overbooking, tá? Então aqui, ó, eu cliquei em continuar e vi que eu não tenho disponibilidade para essa categoria de quarto no dia 8 e nem no dia 12, mas que ainda assim eu consigo estar prosseguindo com a reserva. Cliquei aqui em opcionais, que eu consigo estar promovendo opcionais, são os mesmos opcionais que eu terei disponíveis diretamente lá no meu motor de reservas, que é o motor com foco tecnologia. Adicionei no carrinho. Se em algum momento eu já fiz alguma reserva diretamente com
o próprio estabelecimento, ele, através do meu e-mail, ele já consegue estar trazendo todos os dados da minha reserva. Cliquei em confirmar, preencheu todos os dados. Aqui eu tenho um campo de status, supondo que ele já tenha pago a reserva, né, no ato da própria reserva, ele pagou em dinheiro, tipo de cama, uma de casal, supondo que você cobre um valor de entrada, o restante no ato do check-out ou no ato do check-in, caso você faça uma reserva por ligação, dá para você configurar esse valor aqui na parte de entrada. E aqui eu clico em confirmar a reserva, ele me ressalta todos os dados, e eu tenho a opção de finalizar a reserva e enviar o voucher por e-mail, ou simplesmente finalizar, que ele já lança no sistema. E novamente ele dá aqui, ó, atenção, risco de overbooking. Só trazendo como um alerta novamente, né, caso você realmente esteja tendo esse risco de overbooking, mas caso você não tenha, tem um quarto backup e queira forçar um overbooking, o próprio sistema permite. E além disso, voltando para o Plus aqui, continuando na parte de mapa, a gente tem um mapa por UH. No mapa por UH, aqui você consegue ter uma outra visualização com relação ao mapa de ocupação do seu estabelecimento. Inclusive, esse mapa aqui você visualiza por dia. Lembrando que aqui está o dia 14, logo eu consigo ver como é que está meu percentual de ocupação para o dia 14, e logo aqui eu consigo ver que está de 25%, ok? Descendo um pouco mais aqui na categoria dos quartos, eu consigo observar que eu tenho um quarto standard, a categoria standard, e eu tenho aqui a situação de cada quarto físico. Então aqui eu consigo saber qual quarto está ocupado, qual quarto que vai ser efetuado o check-out hoje, qual quarto que teria o check-in para ser efetuado hoje. Então eu consigo ter todo esse controle completo, tudo separado por categoria de quarto e por UH. E além disso, eu tenho a parte de contas. Antes da gente entrar na parte de contas, vamos entrar aqui na parte do mapa. Na parte do mapa, todo hóspede, quando já tem um check-in efetuado, automaticamente o sistema ele já libera o botão de contas. Então, aqui, ó, a do Júlio César já está liberado o botão de contas. Então, eu tenho duas opções. Eu posso tanto acessar a conta específica dessa reserva, assim como eu posso vir aqui onde tem, no próprio mapa, uma área de contas e acessar a conta aqui de todas as contas abertas ou fechadas do sistema, ou eu posso vir aqui onde tem um Plus, e aqui onde tem contas PDV e também ter esse mesmo acesso. Então aqui, ó, Júlio César, eu posso vir no Júlio César, no campo contas, e aqui em contas eu consigo ter acesso à conta específica da reserva do Júlio César para poder estar lançando produtos ou serviços. Clique aqui e o próprio sistema já lança. E detalhe importante, tá vendo que aqui eu tenho uma conta da esposa do Júlio? Quer dizer que eu consigo criar contas adicionais, tá? Consigo criar quantas contas eu achar necessário para essa reserva aqui. Então, supondo que o John está hospedado com um amigo dele. Então, dá para criar a conta do John e a conta do amigo do John e fazer lançamentos separados até para poder facilitar no ato do checkout, né? Na parte de fazer todo o fechamento de conta. Então, isso aqui, a ideia é facilitar todo esse controle. Além disso, se eu quiser ter essa conta de todas as minhas reservas, contas abertas, contas fechadas, eu consigo vir aqui no Plus, no campo contas /PDV, que eu também consigo acessar pelo mapa, e aqui eu consigo até fazer um filtro, contas abertas, contas fechadas, ou acessar todas elas. E aqui ele traz até um informativo mais completo, especificamente voltado para a parte de contas. Então aqui eu tenho o nome, qual é a acomodação física que está hospedado, qual o total a pagar, tenho a parte de detalhes de contas que eu consigo estar acessando e fazer toda a parte de lançamento de consumo. Se eu quiser voltar aqui, eu consigo também fazer o fechamento de conta diretamente nesse próprio painel. Então dá para ver que aqui não tem nenhum lançamento. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos pegar essa conta aqui do John Lima. Vamos fazer o fechamento dessa conta. No fechamento, já consigo ter tudo separado. Diárias, opcionais, toda a parte de consumo. Dá para perceber que ele tem um botão antecipar checkout. Então, supondo que eu queira antecipar o meu checkout e já queira fechar minha conta. O próprio sistema ele dá essa possibilidade aqui para vocês, tá? E aqui você consegue até definir uma forma de pagamento final para ele poder estar fazendo a quitação dessa conta. E além disso, eu tenho também um campo aqui de contabilizar o prejuízo. Supondo que, por algum motivo, né, esse hóspede vai embora e não pague nada, então você consegue contabilizar o prejuízo para no final do mês, no final do ano, puxar todo um relatório de quanto de prejuízo você teve durante essa fase de checkout aí. E mais um outro detalhe. Aqui a gente tem um botão de transferir conta. Voltando àquele exemplo do John e do amigo do John, supondo que o amigo do John teve que sair de última hora, e nesse caso ele queira transferir, né, todas as informações, tanto transferência de consumo, quanto transferência de pagamento, dados da reserva, no caso, diárias da reserva, tudo para a conta do John. Então, o amigo do John vai transferir tudo para a conta do amigo do John. Então, nesse caso, eu consigo fazer essa transferência para que no fechamento da conta, o John ele consiga estar pagando tudo pertinente à conta dele, bem como tudo pertinente à conta do amigo dele. Clicando em fechar aqui, a gente também tem um módulo de hóspedes.
No módulo de hóspedes, basicamente eu consigo vamos pegar um filtro aqui, ó, do dia 1º de outubro até o dia 14 do 12. Pronto, fiz um filtro. Essa parte aqui ele vai simplesmente me trazer um conglomerado de dados aqui referente a todos os hóspedes que passaram ou passarão pelo meu estabelecimento. Então, eu consigo, por exemplo, saber aqui, ó, quem é um hóspede, a categoria de quarto que ele comprou, qual a acomodação física que ele está hospedado ou estará hospedado, período de estadia, né, que é a data do check-in, data do check-out, como é que está o status da reserva, se ele já fez o pagamento, se está em análise ou com um pagamento parcial. E ainda tem uma parte aqui do status de hospedagem, que eu consigo saber se ele já fez o check-in, se já fez o check-out, se está alocado em algum quarto. Ainda consigo ter acesso a dados da reserva e consigo ter acesso também à FNRH, que é a própria ficha do Nacional de Registro do Hóspede. E só para poder finalizar aqui a parte do Plus, temos a parte de governança. Na parte de governança, eu consigo ter todo um controle de limpeza e manutenção das acomodações. Então, nesse caso aqui, eu consigo saber quantos quartos estão sujos, quantos estão em limpeza, quantos estão limpos, não atribuídos. Por quê? Porque eu consigo montar uma escala aqui e consigo definir quais quartos vão compor a escala de cada camareira. Se eu quiser colocar todos os quartos na escala de todas as camareiras e cada um vai limpando mediante a disponibilidade, também é totalmente possível. E diretamente aqui no próprio sistema, eu consigo ter todo o controle de limpeza. Lembrando, esse quarto 3 aqui, que ele tem esse Czinho, é me acusando que essa reserva ela vai ter o check-out efetuado hoje, ok? E além disso, essa aqui, ó, quarto 2, que é o casal, eu consigo ter acesso a esses talheres aqui, que é para poder informar que como ele está hospedado, logo pelo módulo de governança, eu consigo ter acesso à conta para fazer todo o lançamento de consumo também, diretamente aqui no próprio sistema, tá? E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso módulo Plus, a gente também tem um aplicativo de governança, onde esse aplicativo ele é exclusivo para que as governanças tenham os seus logins e por esse aplicativo elas conseguem estar fazendo todo o controle de limpeza das acomodações do dia. Então lá ela consegue ter toda uma escala do dia de quartos a serem limpos e lá mesmo elas conseguem estar fazendo toda essa parte de limpeza. Mas bom, vocês perceberam aqui que a Foco Tecnologia e Marketing ela consegue estar ajudando vocês em muita coisa aí. Tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso módulo Plus e ainda não teve a oportunidade de ter uma apresentação completa para poder tirar suas principais dúvidas e principalmente para saber se essa ferramenta nossa aqui ela consegue estar agregando valor ao seu negócio, em algum lugar desse vídeo aqui ele vai ter um botão, um formulário para falar com um dos nossos consultores e você pode marcar uma apresentação gratuita sem compromisso algum para a gente poder entender como é que a gente pode estar ajudando você aí, tá bom? No mais, pode contar com a gente aí. Um forte abraço.